Boa tarde, Brasil! Me chamo Alice Loures e vamos começar o Elas em Ação. E temos uma convidada muito especial, a Raíssa, da Cidadão Pro Mundo. Ela vai falar um pouco sobre a inserção de jovens no Enem. Vamos conferir? Olá, eu sou a Raíssa, eu sou gestora pedagógica da Cidadão Pro Mundo. A CPM é uma organização da sociedade civil que busca promover o ensino da língua inglesa para jovens de escolas públicas brasileiras, né, buscando aí um futuro mais equitativo, transformação social e que esses jovens que a gente atende consigam alcançar lugares diferentes e ampliar os repertórios de futuros que eles têm. A gente sabe que um desses caminhos é através do Enem, né? O Enem é uma prova muito importante no Brasil, os jovens de todos os estados brasileiros fazem a prova para entrar na universidade, né? E esse é um dos nossos objetivos, que os estudantes tenham maiores chances de entrada na universidade, além de mais chances de intercâmbio e chances no mercado de trabalho, além de oportunidades de lazer e de conexão, né, num mundo cada vez mais globalizado. E o Enem tem na prova a prova de língua estrangeira, o estudante pode optar ou pela língua do espanhol ou pelo inglês, né? Então quem opta pelo inglês vai encontrar aí esse desafio dessas 5 questões em inglês. São questões que avaliam a parte de compreensão de vocabulário, gramática, mas o principal ponto é a competência leitora do estudante, então tem que ter também essa parte de interpretação do texto, né? Não é ler por ler, mas é ler conseguindo interpretar, conseguindo compreender, lendo de forma mais crítica e até mesmo manipulando informações do texto, ou seja, conseguindo fazer a substituição às vezes de frases, de palavras, ou utilizar as informações desse texto para responder outras perguntas que às vezes nem estão tão conectadas, mas que existe sim ali, através da compreensão mais interpretativa, algum tipo de conexão. Então é muito importante que o estudante para isso faça muita leitura em inglês, né? Além de de ter esse estudo da língua em si, né? Do uso da língua, da gramática, do vocabulário, mas também essa leitura é muito importante. Então ler textos diferentes, livros, notícias, HQs, né? Vai ajudar muito também para que o estudante tenha uma boa performance, tenha um bom desempenho nessa prova. Na Cidadão Pro Mundo a gente trabalha com o desenvolvimento dessa capacidade, dessa competência leitora, assim como da competência escritora, né, de ler, ouvir, falar e escrever em inglês. Então essas 4 habilidades são desenvolvidas. A gente faz isso através de uma metodologia ativa chamada sala de aula invertida. Então o nosso estudante ele tem acesso ao conteúdo da aula antes da aula, através de jogos, vídeos, áudios, exercícios que ele vai fazer para se preparar para a aula. Depois ele tem a aula com o nosso Volunteacher, né, onde ele se aprofunda mais nesse conteúdo, ele vai um pouco mais a fundo ali naquilo que ele aprendeu. E depois ainda tem o homework, que é a tarefa de casa, né, a lição de casa, para sistematizar esses aprendizados. Metodologia ativa. As metodologias ativas, elas têm sido estudadas há muitos anos, né? Já são aí mais de 60, 70 anos de estudos em metodologias ativas, e a gente entende que o ensino, o aprendizado, ele é mais significativo e ele fica registrado mesmo na memória ali do estudante quando ele tem um significado emocional, né? Quando existe uma vivência, uma contribuição, quando o aluno ele tem uma ação no aprendizado dele. Então, isso também é um fator muito importante. Nós sempre podemos contar com novos voluntários, estamos agora inclusive com inscrições abertas para novos voluntários, temos unidades aqui na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro, Campinas e a unidade virtual. Hoje a gente conta com 1.400, mais de 1.400 voluntários e cerca de 2.500 alunos, mas nós queremos ampliar, atender mais estudantes, e para isso a gente precisa de mais voluntários também, né? Nossa meta é chegar aí em 4.500 estudantes até 2030, para isso a gente precisa de muito voluntário. Então, se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, pode acessar o site www.cidadãopromundo.org.
para conhecer um pouquinho mais. Nossos voluntários, eles trabalham em sábados alternados para não ficar pesado, e eles vêm de diversas áreas, né? Tem pessoas ali da área da educação, mas também temos médicos, administradores, né? Pessoas ali da área da ciência da computação, enfim, diversas áreas trabalhando juntas para promover um ensino de inglês de qualidade no Brasil. Então, se você quiser saber mais, entra no nosso site. Prepara seu cafezinho que vem aí o Café com Cláudia. Olá, pessoal! Hoje eu escolhi trazer um tema profundamente humano e que muitas mulheres carregam em silêncio. Como recuperar a sua autoestima depois de um relacionamento difícil e uma separação tumultuada. Quando uma relação termina, especialmente quando foi marcada por dor, desvalorização e desgastes emocionais, a mulher costuma sair dela acreditando que perdeu algo de si mesma. Quer saber mais sobre isso? Pega seu cafezinho e vem comigo que eu vou te mostrar. Antes de mais nada, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Ninguém perde a autoestima de uma vez só. Ela vai sendo desgastada aos poucos, em detalhes, em pequenas concessões, em frases que machucam, em silêncios que pesam, em comparações, ações, críticas e às vezes na sensação de que você precisava ser mais para ser amada. Quando uma mulher vive um relacionamento difícil, muitas vezes ela aprende a se diminuir para caber na relação. Ela vai se apagando, apaga sua voz, deixando de dizer o que sente, calando o que incomoda e sem perceber, começa a acreditar que o problema está dentro dela. E essa é a primeira ferida, a sensação de não ser suficiente. Muitas mulheres passam anos tentando se encaixar no que o outro queria que ela fosse, no que a família esperava, no que o relacionamento exigia. E aí acontece algo muito profundo, ela se afasta da sua própria essência. Quando você deixa de reconhecer quem você era antes, quando passa a duvidar da sua capacidade, quando esquece das coisas que te davam alegria, isso não é falta de força, é excesso de tentativa, excesso de entrega, excesso de esperança, num lugar onde você já não era mais vista. Mas a boa notícia é que ninguém se perde de um jeito que não possa se reencontrar. Porque a essência, aquilo que na verdade você é internamente, nunca desaparece. Ela só fica escondida por um tempo. E é nesse ponto que começa o verdadeiro recomeço. A autoestima volta de um dia para o outro. Ela é reconstruída de um jeito certo e no tempo certo. A autoestima é feita de curas internas, de mudanças de hábitos, reencontro consigo mesma, é olhar para as próprias dores com carinho. É reconhecer que você viveu sem se culpar. É entender que o amor próprio não se perde, ele só adormece. E que só você pode acordá-lo. Recuperar a autoestima é começar a fazer perguntas novas. Quem sou eu agora? Quem eu quero e o que eu quero para mim? O que eu aceito daqui para frente e o que eu não aceito nunca mais? Quando uma mulher descobre essas respostas, ela volta a caminhar inteira. Se o relacionamento te deixou feridas, saiba que você não é a dor que você viveu. Você é a força que continua aí. É a coragem de olhar para frente. Você é a mulher que sobreviveu a dias que muita gente nem imagina que houveram. A autoestima renasce quando você volta a se colocar no centro da sua própria história. Quando você lembra que merece respeito, carinho, presença e um amor que não peça para você se diminuir. E antes de encerrar, eu quero deixar 3 caminhos simples, mas poderosos, para você iniciar essa volta para si. Primeiro, pratique o autoamor diariamente. Fale com você como você falaria com alguém que você ama, com carinho, gentileza. Seu coração precisa de acolhimento e não de cobranças. Segundo, resgate pequenos pedaços que eram seus e volte a fazer coisas que você gostava antes. Ouvir uma música, caminhar sozinha, escrever, dançar, pintar. Esses pedacinhos reacendem a sua identidade. E em terceiro, um limite novo.
Defina com clareza o que você aceita e não aceita mais. O limite é a primeira forma de amor próprio. Defina uma lista de itens inegociáveis para qualquer relacionamento, respeitando a sua essência. Você não precisa mudar para caber no molde criado por ninguém, principalmente se isso te ferir. Se você quiser algum outro tema sobre autoestima, recomeço, direito das famílias ou direito das mulheres, que apareça aqui no Café com Cláudia, manda uma mensagem no Instagram que está aparecendo aqui na tela, que a sua sugestão pode ser tema de um novo café. Eu te vejo na próxima semana para mais um Café com Cláudia aqui no Elas em Ação. Até lá! No quadro com a professora Bruna Santos, vamos falar sobre a importância de criar um cronograma estratégico para 2026. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Papo de Negócio. Eu sou Bruna Santos e hoje vamos falar um pouquinho sobre um cronograma de 2026. Isso mesmo! Nossos clientes podem até estar pensando no que comprar neste Natal. Entretanto, nós, empresários e empreendedores, temos que pensar um pouco mais adiante. Por isso, trouxe aqui uma lista para a gente conseguir realizar um cronograma de forma simples e eficaz. Planejar de forma antecipada vai te trazer algumas vantagens. Por exemplo, brindes mais assertivos para o seu cliente, que é uma forma de você estar na cabeça dele sem ficar com venda, compra, certo? Negociação com fornecedores de forma mais eficaz, garantindo um menor preço ou um maior prazo para pagamento, e isso vai fazer uma grande diferença no seu orçamento. Então vamos entender um pouquinho mais sobre essas campanhas. Existem, logicamente, datas comemorativas que exigem uma campanha grande, até porque fomenta, esse momento de compra, como Natal, Dia das Mães, Dia das Mulheres, Páscoa. Tudo isso realmente ajuda a gente a vender cada vez mais. Mas existem campanhas intermediárias que podem facilitar e muito estarmos com os nossos clientes sem ficar cansando com uma propaganda pesada, entende? Vamos ver aqui. Do dia 2 de janeiro ao dia 16 de fevereiro, temos em média 45 dias. Isso significa que você vai poder trabalhar a questão do carnaval de 2 a 3 semanas. E o que fazer nas outras semanas? É onde a gente pode criar campanhas intermediárias. Essas campanhas podem facilitar muito a sua venda e quando chegar na campanha do carnaval, seu cliente já vai estar muito mais familiarizado. Então anote aí essas dicas. Estamos falando, por exemplo, de conhecer o seu negócio. Quando você conhece bem o seu negócio, garante com que você monte uma campanha em cima disso, mostrando para o seu cliente as suas vantagens. Outro ponto também extremamente importante é definir o orçamento para investir em cada campanha. Isso vai facilitar você poder tirar um pouquinho daqui e colocar um pouquinho ali. Se você faz uma campanha, termina uma, começa a outra, termina uma, começa a outra, sem entender, sem ter essa visão ampla, faz com que você invista dinheiro, às vezes, em campanhas que não necessariamente vai te trazer tanto retorno assim. Então, quando você tem um cronograma anual, você vai saber aonde investir cada vez mais. Outro passo é qual problema o seu produto resolve do seu cliente. Isso mesmo, seu produto ou seu serviço vai resolver qual problema do seu cliente. Crie uma campanha informando ele sobre isso. Pode ser uma campanha muito mais barata que te traga um resultado muito mais alto. Outro ponto é, entenda quais canais de comunicação o seu cliente vai estar. Pode ser que você tenha já o seu público-alvo definido. Você pode ou aumentar a quantidade desse público-alvo ou buscar um novo. Com isso, você pode criar campanhas e estratégias diferentes para cada um deles.
Há algumas redes sociais que exigem uma dancinha, né? Uma performance, sendo que tem outras redes sociais que exigem, por exemplo, um senso de comunidade. Então, o seu público-alvo vai estar nessas e você vai ter que atingi-los de acordo com a necessidade, né, deles, com o perfil deles. Então é isso. Você pode definir suas campanhas por meio de forma estratégica, pensado e planejado. E aí, gostou dessas dicas? Me siga para mais e vamos continuar esse bate-papo no Instagram. Até o próximo programa. E tá chegando por aí o quadro Voz da Alma. Olá, eu sou Cássia Vendemiati, terapeuta emocional especializada em luto e perdas. Hoje quero falar algo que toca profundamente a alma, o perdão no processo do luto. Muitas vezes, junto com a dor da perda, carregamos mágoas, ressentimentos e culpa, seja conosco mesmos ou com outras pessoas. Eu já acompanhei mães que precisavam perdoar seus filhos por escolhas que não compreendem, mulheres que guardam raiva do ex-parceiro, filhos que se afastaram, familiares que não entenderam o luto de quem partiu. O que vejo com frequência é a falta de perdão, mágoas guardadas por anos, palavras que não foram ditas, oportunidades de reconciliação que nunca vieram. E isso faz com que o luto se prolongue, fique pesado, quase congelado. Lembre-se, o luto não é linear. Não existe tempo certo para terminá-lo. Ele respeita a história de cada um, mas existe algo que pode aliviar essa dor. O ato de perdoar, mesmo que seja silencioso, íntimo e apenas para você. Em momentos assim, encontro força neste versículo. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor lhes perdoou. Perdoem também uns aos outros. Está lá em Colossenses 3,13. O perdão não é só para quem nos magoou. Ele é um ato de amor próprio, um cuidado profundo com o seu coração. Quando liberamos mágoa e culpa, criamos espaço para que a vida volte a fluir, para que o luto encontre um caminho de transformação e de renascimento. No meu trabalho como terapeuta, utilizo uma ferramenta muito poderosa, a carta terapêutica do perdão. Essa prática está detalhada no meu livro Lágrimas de Diamante e já transformou o processo de muitos pacientes que viviam a perda e o luto profundo de seus filhos. A proposta é simples. Reserve um momento só seu, no seu silêncio, e escreva uma carta de perdão. Pode ser para alguém vivo ou já falecido. No papel, coloque tudo que o coração carrega: mágoa, culpa, ressentimento, medo. Não importa a forma, o importante é externalizar. Essa carta é um diálogo íntimo com você mesmo, um espaço seguro para começar a perdoar e acolher e também transformar sua dor. Ao final, você terá colocado para fora emoções que estavam presas e isso inicia um processo de libertação e ressignificação do luto. Perdoar é libertador, é reconhecer que a dor faz parte, mas que não precisa nos definir. É um processo delicado que exige coragem e presença. Ao escrever, liberar e reconhecer seus sentimentos, você permite que o coração respire, que as emoções encontrem direção e que a vida se organize ao seu redor. O perdão não diminui o amor que sentimos, nem apaga a saudade, mas ele transforma o luto, permitindo que ele seja uma ponte para a reconciliação interior, a paz e o recomeço. Cada carta escrita
Cada sentimento acolhido é um processo em direção à liberdade emocional e espiritual. Perdoar é um ato de coragem, um gesto íntimo, silencioso, mas extremamente poderoso. Não se trata apenas de perdoar quem nos feriu, mas de libertar a si mesmo. Cada lágrima colocada no papel, cada palavra de perdão escrita é uma ponte para reconstruir o seu coração. Essa foi a Voz da Alma, uma jornada de renascimento. Te espero na última sexta-feira do mês, com carinho e esperança. E quando eu ouvi a voz de Deus, que reescreveu o livro da minha história, há 21 anos atrás, eu perdi um filho com meningite. E Deus foi cuidando de nossa família, porque cada dia a luta não é fácil. E no quadro de Acessibilidade em Foco, com a juíza Camila Scioli, uma mãe de Minas Gerais trouxe uma pergunta. Por que a sociedade coloca grau na síndrome de Down? Olá, boa tarde! Estamos iniciando mais um Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. E hoje temos uma pergunta de uma mãe muito especial lá de Santa Luzia, Minas Gerais. Vamos conferir. Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Graziele, sou aqui da cidade de Santa Luzia, Minas Gerais. Sou mãe de gêmeas especiais. Maristé nasceu com a síndrome de Down e a Maria Lisa autismo. E a Maristé também tem o autismo. E a minha dúvida que eu gostaria de estar perguntando, que vocês me esclarecessem, o porquê que a sociedade coloca grau em relação à síndrome de Down. Por que a sociedade vincula a síndrome de Down como se existisse grau para a trissomia do 21? Graziele, muito obrigada pela sua pergunta. Essa dúvida é dúvida de muitas mães, inclusive de muitos profissionais. Realmente, a síndrome de Down não tem grau. A síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética causada aí na fase embrionária, uma alteração no par 21, e se trata de uma deficiência intelectual e não uma deficiência mental. Então, por isso que muita gente confunde. O que tem grau é a deficiência intelectual, que ela pode ser leve, moderada, grave ou profunda. E também essa confusão existe por conta de algumas outras condições, como por exemplo o TEA, que tem grau. O autismo ele tem grau. Mas eu ressalto que o grau não é da capacidade da pessoa, do espectro, está dentro do espectro, mas sim do suporte que ela vai precisar. Então, dependendo aí do suporte que uma pessoa com TEA precisará para desenvolvimento na vida, vai ter nível 1, 2 ou 3. E agora vamos ver outros questionamentos que a Graziele nos traz também. Vamos lá. Por que as pessoas acham que os nossos filhos são um problema nas nossas vidas? Eu tenho uma filha com síndrome de Down e a outra com autismo. E as pessoas acham que elas são um problema. Porque todas as vezes que eu vou em algum lugar com ela, as pessoas perguntam assim: e esse problema dela? Gostaria de saber o porquê que as pessoas dificultam tanto os direitos dos nossos filhos, sabendo que é direito. Ou seja, tudo para conseguir para os nossos filhos, na grande maioria das vezes, é só através da justiça. Se existe a lei, por que eles não fazem ela se cumprir? Graziele nos traz aí 2 questionamentos importantes. O primeiro deles é em relação à abordagem. Muitas vezes essa abordagem é feita num tom pejorativo, mas a pessoa não teve a intenção de discriminar, de agir com preconceito, apenas uma desinformação. Às vezes fala problema como se fosse a pessoa com deficiência, mas ela quis se referir à condição dessa pessoa. Então nos cabe, nós, enquanto pais, enquanto formadores de opinião, enquanto profissionais, informar. Então, você, quando está nessa situação de uma abordagem inadequada, cabe informar e falar com aquela pessoa com jeito, com educação, para que aquela pessoa entenda como deve ser a abordagem. E a outra questão que a Graziele nos traz é em relação à efetivação dos direitos da pessoa com deficiência. Já falei aqui em outros programas que essa efetivação muitas vezes se dá pela falta de estrutura, seja estrutura física, seja estrutura de profissional. Muitas vezes a gente não tem acesso, né, à internet, muitas vezes o local é longínquo, nós temos uma dimensão geográfica muito grande, o que dificulta essa efetivação.
E se essa efetivação também se der não por falta de estrutura, mas por morosidade, seja na seara administrativa ou na judicial, nós temos aí que buscar as nossas instituições, né, as ouvidorias dos órgãos, a Defensoria Pública, o Ministério Público, as comissões da pessoa com deficiência, né, e o próprio Judiciário. E lembrando que o próprio Judiciário também tem dentro dele órgãos de controle, como as ouvidorias, as corregedorias e o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Bom, Graziele, espero que eu tenha respondido aqui aos seus questionamentos. Muito obrigada pela sua participação, um beijo enorme para sua família linda, desejo aí um ótimo Natal e um feliz Ano Novo. E você que tem aí suas dúvidas, seus questionamentos, nos envie por meio das nossas redes sociais. Agradeço a sua audiência até aqui e espero a semana que vem. Até lá! Nosso tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo, que estamos chegando ao finzinho do nosso programa de hoje. E hoje quero encerrar não apenas o programa, mas também um ciclo de novembro. E quero te deixar uma última reflexão. Se algo não deu certo até aqui, tudo bem. Ainda dá tempo de alinhar, ajustar, perdoar, recomeçar e se preparar para viver novas conquistas. Que dezembro venha trazendo luz, paz e principalmente o renascimento de Jesus dentro de cada um de nós. Que ele seja o centro das nossas vidas, das nossas casas e dos nossos passos. Muito obrigada por estar conosco hoje e sempre. E temos um encontro marcado na próxima sexta-feira aqui na Com Brasil TV às 14 horas. Te vejo na próxima sexta. Tchau, tchau.